Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e eu espero que Deus ele te abençoe através dessa mensagem. Eu espero que Deus me use para abrir os seus olhos e você tomar posse de tudo que é seu, porque eu e você que já aceitamos a Cristo, nós somos crentes de uma nova aliança. Nós não pertencemos à antiga aliança baseada nas leis de Moisés. Eu e você, nós somos crentes de uma nova aliança baseada exclusivamente no sangue de Jesus. A Bíblia é bem clara, o apóstolo ele diz que Jesus ele alcançou um ministério mais excelente que o de Moisés, confirmado em melhores promessas. Ou seja, a nova aliança que eu e você pertencemos é superior à de Moisés e tem melhores promessas. A aliança de Moisés começou no Monte Sinai e foi até Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Antes dele morrer, ele fez a última santa ceia com os discípulos e disse: esse é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, de um novo concerto. Pronto, Jesus morreu e ressuscitou, começou uma nova aliança, baseada no sangue dele, exclusivamente no sangue dele. Então eu e você, cristão, nós não temos que ser legalistas. Eu e você, nós somos abençoados hoje pela graça. O João uma vez disse assim: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei veio através de Moisés, que era um servo. Deus enviou a graça e a verdade através do seu próprio Filho. Então, vamos tomar posse de tudo que Jesus fez. Jesus não morreu em vão. Um dia o apóstolo Paulo disse que se a justiça é pelas obras, se eu sou justificado pelas obras, então Cristo morreu inutilmente. Se eu sou justificado pelo que eu faço, então Jesus morreu inutilmente. Para que foi a morte dele? Eu creio que sou justificado, santificado, salvo, curado, única e exclusivamente pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito na morte, eu acredito na ressurreição de Jesus, eu me baseio única e exclusivamente na nova aliança, no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a minha justiça. Então vamos tomar posse, tá bom? Vamos tomar posse de tudo que Cristo fez, conquistou para nós. Nós somos filhos de Deus, lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos pessoas privilegiadas. Cristão, você já aceitou Cristo? Você já aceitou? Você é uma pessoa privilegiada. Você é mais privilegiado do que Moisés, Sansão, Caleb. Por quê? Porque aqueles homens viviam numa antiga aliança baseada na lei de Moisés. Eu e você hoje vivemos em uma nova aliança baseada no sangue de Jesus. Então vamos tomar posse. Deus quer que você alcance os seus sonhos. Deus colocou sonhos no seu coração para alcançá-los. Deus colocou propósitos no seu coração. Ele dá o querer e o efetuar. Ele dá o querer para você e ajuda você a efetuar e concretizar aquilo que ele colocou no seu coração, tá bom? Eu sei que nós temos sonhos, nós temos propósitos, nós temos objetivos e Deus quer que nós alcancemos todos eles. Deus quer que você alcance os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Ser médico, engenheiro, advogado? Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? Então ele quer que você alcance. É claro que você tem um inimigo que já está derrotado, mas ele é teimoso, ele quer impedir você, ele quer colocar pensamentos negativos em você, desânimo. Mais uma vez Jesus falou para os discípulos: passemos para outra margem. Enquanto eles estavam no barco, veio uma grande tempestade que não queria que a palavra de Jesus se cumprisse. Mas ele acalmou a tempestade e chegou na outra margem. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Jesus falou, tem que acontecer. Mesmo que aconteçam tempestades no meio do caminho, a palavra de Deus não volta vazia, ela é poderosa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus colocou um sonho no teu coração, ele vai abrir portas. Ele vai abrir portas para você alcançar esse sonho, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Você tem objetivos? Deus ele quer que você alcance todos eles. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, no grego perseverança, a carreira que nos está proposta. O apóstolo aqui estava falando com relação aos heróis da fé que ele citou no capítulo 11. No capítulo 11 o apóstolo disse assim: olha, pela fé Abraão,
obedeceu a Deus. Pela fé, Sara concebeu um filho em idade avançada. Pela fé, Noé construiu a arca. Então ele cita vários homens e mulheres que usaram a fé e alcançaram resultado. E no capítulo 12 ele diz assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Os homens que usaram a fé e alcançaram resultados. Aqueles homens que alcançaram resultados através da fé, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que usaram a fé e deu resultado. Então ele disse assim: então vamos correr com paciência. Essa palavra paciência no grego é perseverança. Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança. O que é perseverar? É você insistir até alcançar. Quem persevera não desiste. Às vezes fica desanimado. Sim, às vezes os pensamentos negativos sobressaem na nossa mente, sim, mas nós não desistimos. Mesmo diante do desânimo, nós insistimos. Nós perseveramos porque nós vamos alcançar. Então Paulo disse: vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a sua carreira? Qual o sonho que Deus colocou no seu coração? A carreira do Paulo era pregar o evangelho. Minha carreira é pregar o evangelho. Qual a sua carreira? Ser médico? Advogado? Qual o seu sonho? Você tem um sonho de fazer o quê? Então ele diz assim: olha, vamos correr com perseverança. Em seguida ele dá a receita. Em seguida ele ensina como eu vou correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. O apóstolo aqui, ele deu a receita. Como eu persevero para alcançar minha carreira, o meu sonho, o meu objetivo? Como eu faço isso? Ele deu o segredo. Olhando para Jesus. Olhar é focar em Jesus, não nos problemas. É claro que os problemas estão ali, mas o que ele disse é que você tem que focar. O seu foco tem que estar em Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então você não quer desanimar? Olhe para Jesus. Pare de olhar para os homens, você vai se decepcionar. Pare de olhar para os seus problemas, você vai ficar com medo e vai desanimar. Faça como Davi. O Golias estava na frente dele, mas ele focou em Deus. Ele focou na grandeza de Deus. O Golias estava ali, mas o Davi disse: Golias, eu vou arrancar tua cabeça. Meu Deus é o Deus dos exércitos. Ele focou em Deus. Ele focou em Deus e você sabe o que aconteceu. Ele arrancou a cabeça de Golias. Então, você não quer desanimar? Olhe para Jesus. Pare de superestimar os problemas, superestimar as pessoas. Pare com isso, olhe para a promessa de Deus. Deus te deu uma promessa. Pare de superestimar os nãos que você recebe. Você tem que focar na promessa de Deus. Quando Deus ele te dá uma promessa, é claro que o diabo vai colocar pensamentos negativos. O diabo vai colocar pessoas no seu caminho para te desanimar. É claro, é óbvio. Mas você foca na promessa de Deus. Você olha para Jesus Cristo. Um dia, Jesus ele falou assim: olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fez uma analogia entre a serpente no deserto e ele mesmo. Como a Bíblia pode fazer uma analogia com relação a Jesus e a serpente? Porque para nós a serpente ela representa falsidade. Quando você fala assim: olha, aquela pessoa é uma cobra, você quer dizer que ela é falsa, ela é venenosa. Mas Jesus ele fez essa analogia. Um dia no deserto o povo quebrou a lei de Moisés, a proteção de Deus saiu e as serpentes começaram a atacar o povo de Israel. Eram serpentes venenosas. O Moisés orou a Deus e Deus falou assim: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca no arraial e avisa o povo: quem for atacado pela serpente, olhe para essa serpente de bronze e ficará curado. Então era isso que acontecia. Foi atacado pela serpente, eles olhavam para a serpente que Moisés fez e ficavam curados. Mas por que a Bíblia faz essa analogia entre a serpente e Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que Jesus ele se fez maldição, assim como a serpente foi amaldiçoada por Deus. Lembra? A serpente fez a Eva cair no pecado e Deus jogou a maldição nela e falou: olha, você vai rastejar na poeira
Ela foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada, assim como Jesus levou as nossas maldições na cruz. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Então, por isso que a Bíblia faz essa analogia. A serpente foi amaldiçoada e Jesus levou todas as nossas maldições. Então, como as pessoas olhavam para a serpente de bronze e ficavam curadas? Jesus falou assim: importa que o Filho do Homem seja levantado ou exaltado. Levantado. Então, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus, não olhe para as serpentes venenosas. Não, o povo de Israel, quando era atacado por serpente, não adiantava nada chorar. Olhar para a cobra, Moisés, a cobra me atacou, não adiantava nada. Eles tinham que olhar para a serpente de bronze. Então, você está debaixo de ataque do diabo, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. É claro que eu sei que os problemas existem. Eu tenho problemas, você tem problemas. Mas nós temos que focar somente em Jesus, focar nas promessas de Deus, focar na nova aliança, tá bom? É assim que nós perseveramos. É assim que o Paulo diz que nós vamos perseverar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, cristão, não tire os seus olhos de Cristo, tá bom? Pare de olhar para as pessoas, você vai se decepcionar. Pare de olhar para os religiosos, você vai se decepcionar. Pare de olhar para os problemas, você vai desanimar. Pare de olhar para os obstáculos, para a distância que está os seus sonhos, você vai desanimar. Olhe para Jesus, Jesus prometeu, vai acontecer. Na hora da dificuldade, olhe para Jesus. Na hora que estiver atravessando pelo vale da sombra da morte, olhe para Jesus, que é o sol da justiça. Quando estiver debaixo de ataque, olhe para Jesus Cristo, que é maior do que tudo, maior do que todos, tá bom? É assim que nós perseveramos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, cristão, perseverar é você insistir. Sentiu vontade de desanimar? Você persevera, você insiste. Veio desânimo, veio tristeza, veio pensamentos negativos, você insiste, continua insistindo nos seus sonhos. Olhando para Jesus e insistindo. Olhando para Jesus e insistindo. Você vai perseverar até alcançar em nome de Jesus Cristo. Então uma vez o Tiago disse assim: olha, vocês ouviram a paciência de Jó e o final que o Senhor lhe deu? Essa palavra paciência no grego é perseverança, é insistência, é firmeza. Vocês viram a firmeza do Jó? E o final que Deus lhe deu? Ele perseverou. Deus restaurou em dobro tudo que ele tinha perdido. Os filhos, a riqueza, tudo Deus devolveu para ele em dobro. Então persevere. Quando você sofre um prejuízo, você persevera. Quando você sofre uma decepção, você persevera olhando para Jesus. Porque ele nunca vai te decepcionar. Jesus nunca nos decepciona. Os homens vão te decepcionar. Tua família vai decepcionar você. Os colegas de trabalho decepcionarão você. Mas Jesus jamais vai te decepcionar. Então olhe para ele. Ele é perfeito. Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, ouvistes qual foi a perseverança do Jó? O Jó perdeu toda a família, toda a sua riqueza. Ele perdeu. Que situação difícil. Imagina perder os filhos. Imagina só. Mas ele perseverou. Deus restaurou para ele. Então não desista dos seus sonhos. Não desista. Não desista da vida. Você está passando lutas? Não desista da vida, não desista de sonhar, você vai chegar lá em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim: olha, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz. Quando você passa por tribulações, você fica mais forte na fé. É como você... vamos supor que você vai na academia. Quanto mais peso você levanta, mais forte você fica, mais resistente os seus músculos ficam. Então Paulo disse que quando nós passamos tribulação, essas tribulações elas nos ensinam a ter perseverança. Você percebe que você é mais forte espiritualmente do que quando você aceitou Jesus Cristo? Antes, quando você aceitou Jesus, você se decepcionava com facilidade, você se entristecia com facilidade. O tempo foi passando. Você hoje não se entristece com facilidade, você não se decepciona com facilidade, porque isso é maturidade. Isso se chama perseverança. As lutas que você passa vai produzir perseverança. Enquanto nós estivermos aqui, cristão, neste mundo, Jesus falou: vocês vão passar aflições.
Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essas lutas que você está passando, você sairá mais forte delas. Persevera, tá bom? E um dia, com essa experiência dessa luta que você vencerá, você vai ajudar outras pessoas que passarão as lutas na mesma área que você. Você vai ajudar as pessoas com a sua experiência de fortalecimento em nome de Jesus Cristo. Então, insista, persevera até alcançar o seu objetivo. Lucas 18, a partir do versículo 1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte mais e me importune. Jesus contou essa parábola sobre orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Havia numa certa cidade um juiz injusto e uma viúva que pedia todos os dias: juiz, faz justiça contra o meu adversário. Imagina só, esse juiz não respeitava a Deus. Se não respeita a Deus, com certeza não respeita os homens. E o juiz, ele subestimava aquela mulher, desprezava aquela mulher, mas ela insistia todos os dias: juiz, faz justiça contra o meu adversário. E um dia o juiz falou: para que essa mulher não volte a encher a minha paciência, eu vou fazer justiça contra ela. E fez justiça. Por quê? Por causa da perseverança de uma mulher. Ela insistiu. Então não desista no primeiro não. Você está desempregado, mandou um currículo, recebeu não como resposta, aí não desiste, continua novamente. Continua. Você já ouviu falar do Thomas Edison? Se você nunca ouviu, ele foi o inventor da lâmpada elétrica. As tentativas que ele fez para alcançar a lâmpada elétrica foram mais de 1000. Imagina só, 1000 vezes, 1100 vezes tentando fazer a lâmpada elétrica. Ele conseguiu. Se ele tivesse desistido, chegasse na 10ª vez, ele tivesse desistido mais de 1000 vezes até conseguir fazer a lâmpada elétrica. Então continua perseverando. Aquela mulher estava todos os dias: juiz, faz justiça contra o meu adversário. Persevera, insiste, não aceite o primeiro não como resposta. Você recebeu o não? Continua, porque quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então, meu irmão, minha irmã, não desista em hipótese alguma. Um dia Jesus contou uma parábola sobre o amigo inconveniente, o amigo importuno, que meia-noite foi na casa do amigo dele pedir pão. E o amigo dele falou: eu já estou dormindo com a minha família. Por favor, não me incomode. Mas de tanto o amigo insistir, ele insistiu: eu preciso de pão porque chegou visita na minha casa. De tanto ele insistir, o amigo levantou-se meia-noite para dar o pão. E Jesus falou: se ele não levantar para te dar o pão, porque é seu amigo, ele vai levantar de tanto que você está insistindo. Então, insista nos seus objetivos, insista nos seus sonhos, porque você vai alcançar. Eu sei que não será fácil, tá bom? Você bate em uma porta, ela se fecha, você bate em outra, ela não se abre, mas continua batendo, porque Jesus, ele não mentiu. Ele disse: quem bate, se abre. Então continua batendo. Essa porta vai se abrir. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Então insista. Meu irmão, não desanima não, tá bom? Não desanima. Deus colocou um propósito no seu coração para você fazer uma prova. Insista. E você vai passar em nome de Jesus. E disse o Senhor: ouçam o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, se um injusto juiz fez justiça em consequência da perseverança de uma mulher, ei, Deus é justo, ele vai fazer justiça com você, com os escolhidos, com os filhos dele. Deus vai fazer justiça com você, que é um crente da nova aliança, baseado no sangue de nosso Jesus Cristo, tá bom? Então não desiste, você vai perseverar e Deus, ele vai te dar vitória. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Com todas as perseguições que os crentes sofriam na igreja primitiva, os apóstolos sofreram. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? O evangelho da nova aliança, o evangelho da graça. Os religiosos
criticavam os apóstolos e eles perseveravam em pregar a graça de Deus. Eles eram perseguidos e eles insistiam em pregar a graça de Deus. Eles eram perseguidos pelos judeus legalistas que pregavam a lei de Moisés. Não, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Eles eram legalistas, mas eles insistiam em pregar o evangelho da graça. Os religiosos, eles perseguem aqueles que pregam a graça de Deus. Os religiosos nunca compreenderão o amor de Deus. O legalista, ele não entende a graça de Deus. Ele não entende. O legalista, ele burocratiza a entrada das pessoas no reino dos céus. Ele não entende. Aquele que é legalista, ele acredita que tem que fazer 1000 coisas para ser abençoado. Ele acredita que tem que realizar muitas obras para Deus abençoar ele. O legalista, ele baseia a sua fé em merecimento. Eu tenho que merecer para Deus me abençoar. Nós, crentes da Nova Aliança, a nossa fé não está baseada na nossa performance e no nosso merecimento. Está baseada em Jesus Cristo. Eu não tenho que praticar 1000 ações para Deus me abençoar. Não, eu preciso crer, somente isso. O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. O Paulo não disse, guarda a lei de Moisés, será salvo tu e tua casa. Ele não disse, faça 1000 coisas, e aí será salvo você e sua casa. Não, ele disse, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. O evangelho é simples. Os legalistas burocratizam o evangelho, a entrada das pessoas no reino dos céus. Cristão, persevere. Você vai ser criticado, você vai ser condenado por muitas pessoas que se dizem ser crentes. Eles vão te criticar, tá bom? Eles vão criticar você com toda certeza e você continua perseverando no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua perseverando. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos a internet que facilita a pregação do evangelho, tá bom? Facilita de maneira grande a pregação do evangelho. E eu fico admirado com a quantidade de pastores que perdem tempo falando mal de outros pastores na internet. Eu penso assim, o tempo que o pastor está perdendo para falar mal do outro pastor, esse tempo, se ele investisse no evangelho, seria mais produtivo. Então, eu estou aqui não é para falar mal de outros pastores, citar nome, não, eu estou aqui para pregar o evangelho. Não vou perder tempo falando mal de outros pastores. Por quê? Porque existem almas desesperadas para ouvir o evangelho. Jesus falou, preguem o evangelho. Então, esses pastores me lembram os fariseus da época de Jesus, que só falavam mal de Jesus, criticavam os apóstolos. Tudo era motivo para crítica. Criticava Jesus por tudo. Ele come com os pecadores. Um dia eles se preocuparam porque Jesus curou uma pessoa no sábado. Eles tinham que ficar alegres. Essa pessoa ficou curada. Eles tinham que ficar alegres. Mas eles criticaram Jesus porque a pessoa foi curada no sábado. Olha só, olha o legalismo, o que faz com a vida das pessoas. Então, as pessoas legalistas jamais entenderão a sua fé. O legalista acredita que tem que praticar 1000 ações, muitas ações, para entrar no reino dos céus. E nós não, nós acreditamos em Jesus e será salvo nós e a nossa casa. Então eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e essa doutrina era o evangelho. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles perseveraram na comunhão, eles perseveraram no partir do pão, que é a Santa Ceia, e eles perseveraram nas orações. Eles insistiram, eles insistiram. Eles eram perseguidos pelos religiosos, mas eles insistiam. Eles eram criticados pelos religiosos, eles continuavam pregando sobre Jesus. Eles sofriam açoites por causa do evangelho. E o que eles faziam? Insistiam falando de Jesus Cristo. Um dia falaram para os apóstolos, não preguem mais sobre este caminho, sobre esse homem, Jesus Cristo. Sabe o que eles fizeram? Depois de serem perseguidos, continuaram pregando Jesus Cristo. Então, os religiosos vão perseguir você, tá bom? Eles não entendem a graça de Deus. Se você tentar explicar, e claro que nós tentamos, né? O evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para uma pessoa legalista, uma pessoa que há muitos anos é legalista, é muito difícil convencer essa pessoa. Por isso que o Espírito Santo ele tenta convencer o crente da justiça. Ele tenta convencer que o crente é justificado. É muito difícil você convencer um legalista religioso com relação ao amor, com relação à graça de Deus. Porque o legalista só sabe condenar as pessoas.
O legalista só sabe condenar o ser humano. Jesus falou: ei, quem vai condenar vocês? Se Cristo morreu, quem é que vai me condenar, me acusar se eu fui justificado por Jesus Cristo? Então, cristão, você vai ser perseguido, principalmente você que acredita na nova aliança, você vai ser perseguido, vão falar mal de você, tá bom? E pior ainda, aqueles que falarão mal de você, muitos deles eles se dizem cristãos, que ao invés de ganhar almas ficam criticando e julgando os outros. O próprio Jesus falou para aquela mulher: nem eu te condeno. Olha como os religiosos são. Eles não entendem o perdão de Deus. Eles queriam apedrejar a mulher porque a lei de Moisés manda. Jesus falou: quem não tem um pecado atira a primeira pedra. Então Deus não te chamou para ser legalista. Deus te chamou foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então não volte para o jugo da lei de Moisés, não volte para o jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo, ele libertou você. Então persevera, cristão. Um dia Isaac chegou em um lugar onde os servos de Abraão tinham cavado poços e os inimigos tinham entulhado aqueles poços. O que o Isaac fez foi lá e cavou os poços novamente. Alguns pastores chegaram, brigaram por aqueles poços. Esses poços aqui são nossos. Sabe o que Isaac fez? Cavou outro poço. Os pastores falaram: esse poço é nosso. Sabe o que ele fez? Cavou outro poço. Ele perseverou. É isso que você deve fazer, como Isaac. Tá bom? Persevera. Você tentou, não conseguiu, tenta de novo. Não conseguiu, pede a direção a Deus. Deus vai te mostrar um novo caminho, uma nova maneira. Cava, tenta, bate na porta. Não conseguiu passar na prova uma vez, tenta de novo. Não conseguiu passar na UAB uma vez, você tenta de novo. Vai tentando, porque quem bate se abre, em nome de Jesus. Eu gosto muito de uma história que fala de perseverança, de Caleb e Josué. É uma das minhas preferidas. Um dia o Moisés chegou em Cades Barneia depois de tirar o povo do Egito e ele enviou 12 líderes e falou assim: olha, vocês vão conferir para essa terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para nós. Ele enviou 12 líderes. Os 12 líderes foram e voltaram. 10 líderes eram negativos e fizeram o povo desanimar. 10 líderes negativos fizeram o povo desanimar. Por isso que você não tem que ouvir líder legalista, porque eles vão desanimar a sua fé. Você não tem que ouvir líderes que burocratizam a entrada das pessoas no reino dos céus. Não, você tem que ouvir líderes que pregam o evangelho. Pastor, como eu sei que um pastor está pregando o evangelho? É fácil. Esse pastor prega como o apóstolo Paulo. Os ensinamentos dele são compatíveis com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Então esse pastor está pregando o evangelho. Os ensinamentos desse pastor é diferente dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Então você não dá crédito. Porque o Paulo uma vez disse: se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do evangelho que ele pregou, seja anátema. Tá bom? Eu vou te dar um exemplo. Um dia eu estava na rua e o rádio de um vendedor de rua estava ligado e o pregador, ele dizia assim, na estação evangélica, ele dizia assim: olha, muitos pregam que nós somos salvos pela graça. Não é somente pela graça, nós somos salvos pelas obras também. Então na hora eu pensei, ironicamente, ou esse pastor está errado ou o apóstolo Paulo está errado. Porque o Paulo disse: pela graça sois salvos, não por obras, mas o pastor diz, esse pregador diz: nós somos salvos pela graça e por obras. Eu ironicamente pensei, quem está certo? É claro que o apóstolo Paulo. É claro que eu vou acreditar no apóstolo Paulo. Esse pregador está ensinando o evangelho? Claro que não. Isso não é evangelho. Ele está pregando diferente do apóstolo Paulo. Vou te dar outro exemplo. Um dia eu estava passando num canal de televisão e parei. Tinha um pastor falando. Então eu pensei, vou ouvir o que esse pastor está dizendo. E esse pastor falava assim, na televisão: eu vou caminhar da cidade A à cidade B a pé para Deus te abençoar. E a cidade era longe, tá? A distância dessa cidade era grande. Esse pastor está pregando como o apóstolo Paulo? Claro que não. Claro que não. Eu e você somos justificados pela fé, não por obras. Esse pastor, ele está tentando mostrar para o povo da igreja dele obras. Ele está tentando conquistar a bênção de Deus através de obra e de sacrifício. Não.
O Paulo ele foi bem claro, nós somos justificados pela fé, santificados pela fé, salvos pela fé, não por obras, tá bom? Eu e você somos abençoados por fé. O que aquele pastor estava fazendo? Ele estava jogando na lata do lixo tudo que Jesus fez. No momento que ele falou assim, olha, eu vou andar a pé da cidade A à cidade B para Deus te abençoar, ele simplesmente jogou no lixo, na lata do lixo, o que Jesus fez. Eu te pergunto, é só pensar um pouquinho. Se é necessário eu andar da cidade A à cidade B, se é necessário eu me sacrificar para Deus abençoar as minhas ovelhas, então eu te pergunto, por que Jesus morreu? Então o sacrifício dele foi em vão, é como Paulo disse. Se eu sou justificado pelas obras, Cristo morreu em vão. Então, esse pastor está pregando igual ao apóstolo Paulo? Claro que não. É claro que ele não está pregando compatível com o apóstolo Paulo. Então você entendeu como discernir se um líder religioso está pregando o verdadeiro evangelho ou não? É dessa maneira. É dessa maneira. Então, Moisés enviou 12 líderes, 10 deles voltaram. Números capítulo 13, a partir do versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subam por aqui para a banda do sul e subam a montanha. E vede que terra é, o povo que nela habita, se é forte, fraco, se pouco, muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não? Esforçai-vos e tomai um fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Caminharam, vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram, fomos à terra em que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Moisés, a terra é boa, aqui está o fruto, um cacho de uva que foram necessários 2 homens para levá-lo. A terra é muito boa, mas Moisés, o povo de lá é um povo muito forte. Eles moram eles têm fortalezas. Moisés é um povo muito forte. Olha já o erro deles. Forte é o meu Deus, eles tinham que falar. O meu Deus é forte. Então eles começaram a dar uma visão errada para o povo. Eles eram líderes, o povo dava crédito para eles. Então não dê crédito para líderes legalistas, religiosos, sensacionalistas. Você tem que dar crédito para aqueles que pregam. Igual o apóstolo Paulo, no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb e Josué entraram na terra de Canaã. Foram os únicos dessa geração. Caleb fez todos calarem a boca e disse, vamos subir animosamente, porque certamente nós vamos prevalecer. Era assim que eles tinham que agir. Isso é olhar para Jesus, olhar para a promessa. O Caleb olhou para a promessa. Deus prometeu, eu vou entrar em Canaã. Os outros pararam de olhar. Você está entendendo o que é olhar para Cristo? Então não pare de olhar para Jesus, para as promessas de Deus, independente dos problemas. Do tamanho dos problemas, então Caleb fez todos calarem a boca. Nós vamos subir animosamente. Nós vamos entrar em Canaã. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os 10 líderes, o povo daquela terra é poderoso. Os 10 líderes, ali existem gigantes naquela terra. Os 10 líderes dizendo, nós somos como gafanhotos. Olha como aqueles líderes se viam como gafanhotos. Eles não se viam como mais que vencedores. Olha que visão que eles tinham de si mesmos, como gafanhotos. Eles não se viam como Deus estava vendo eles. Cristão, você tem que aprender a se ver como Deus ele te vê. Como Deus te vê. Quando Deus olha para mim e para você, sabe o que ele vê? Pessoas justas, santas,
pelo sangue de nosso Jesus Cristo. Como você tem que se ver? Como uma pessoa justa, mais que vencedora, santificada e salva pela graça. Você não tem que se ver como um pecador. Não, eu sou um pecador, sou um derrotado. Não, você é mais que vencedor. E assim você tem que se ver. Você não tem que se ver como um gafanhoto. O apóstolo Paulo diz que eu e você, nós estamos assentados em Cristo. Nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais. Então, quando Deus olha para você, sabe o que ele vê? Cristo. É assim que você tem que se ver. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou santificado. Eu sou justificado não pelos meus próprios méritos, não pela minha justiça própria. Eu sou justificado por Jesus Cristo. Eu estou revestido de Jesus. Quando Deus olha para mim, ele vê o sangue do Filho dele. Quando Deus olha para mim, ele vê a justiça do Filho dele. Quando Deus olha para mim, ele vê a santidade do Filho dele em mim. É assim que você tem que se ver, cristão. Você é o corpo de Cristo. Se veja como Deus ele te vê. Você é o corpo de Cristo. Você é a justiça de Deus aqui na terra. Você é o corpo de Cristo. Quando Deus olha para você, ele vê o corpo de Cristo. Quando Satanás olha para você, ele vê o corpo de Cristo. Um dia o apóstolo Paulo, antes de aceitar Cristo, ele estava perseguindo os crentes. Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, por que você me persegue? O Paulo não estava perseguindo Jesus. O Paulo estava perseguindo os crentes. Mas os crentes são o corpo de Cristo. Então, se o crente é o corpo de Cristo, o Paulo estava perseguindo Jesus. Quando o Paulo perseguiu os crentes, ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus falou: Paulo, por que você me persegue? Ele poderia dizer: não, Jesus, eu não persigo o Senhor. Eu estou perseguindo os crentes. Então, cristão, você é o corpo de Cristo. Jesus, ele te vê assim. Olha como Jesus nos enxerga. Paulo, você está me perseguindo. Quando você persegue os crentes, você me persegue porque os crentes são o meu corpo. Olha como que Jesus nos enxerga. Cristão, você é o corpo de Cristo. É assim que Deus ele te enxerga. É assim que você tem que se enxergar. Pare de se subestimar. Pare de se autocondenar. Eu sou um pecador. Eu não sou santo. Pare com isso, cristão. Você é uma pessoa santificada. Você é justificado. Você é uma pessoa salva pela graça. É assim que Deus te vê. É assim que você tem que se ver como mais do que vencedor. Um dia o João disse assim: aquilo que Cristo é, somos nós neste mundo. Olha que forte. O que Cristo é, você é. Cristo é justo, você é justo. Cristo é santo, você é santo. Cristo está salvo, você é salvo. Deus ouve a oração de Cristo, Deus ouve a sua oração. Por quê? O que Cristo é, você é neste mundo. Tá bom? Creia, é assim que você tem que se ver como mais que vencedor. Você está revestido de Cristo, você está em Cristo, assentado nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. Números 14, a partir do versículo 1. Então levantou-se toda a congregação, alçaram a sua voz. O povo chorou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha só como que o povo foi incrédulo. Mas por quê? Porque acreditaram naqueles líderes negativos. Você está entendendo como é importante você ouvir líderes que realmente pregam o evangelho igual o apóstolo Paulo pregava? Você está entendendo como é importante? Tem um pastor chamado Kenneth Hagin. Ele já é falecido. Ele estava paraplégico em cima de uma cama e ele pediu: mãe, chama o pastor para orar por mim. A mãe chamou, o pastor foi. Quando chegou lá, ele conta em um dos livros dele que quando o pastor chegou, ele orou da seguinte maneira. Ele viu o Kenneth Hagin em cima da cama e ele orou: Deus, prepara essa mãe para a perda que ela vai ter. Ele falou, ele não conseguia nem falar o Kenneth Hagin. Ele, no livro, ele escreveu que por dentro ele gritava: eu estou vivo, eu estou aqui ainda. Ele gritava. Se dependesse daquele pastor negativo, ele não passava dos 20 anos. Mas ele não deu crédito àquele pastor negativo. Ele viveu até 82 anos pregando o evangelho. Olha como é importante você ouvir pessoas que realmente pregam o evangelho. Eu já atendi cristãos que falaram assim: pastor, eu fui em determinada igreja e eu saí de lá mais desesperada do que eu cheguei. Eu cheguei triste na igreja e saí desesperada pelo que ela ouviu. Alguma coisa está errada.
A igreja, a pessoa tem que sair com paz no coração e não desesperada. A pessoa tem que sair com paz. O evangelho, ele traz paz. O evangelho, ele traz fé, ele não traz desespero, ele traz consolo para a nossa alma. Então, por isso que é importante, tá bom? Ouça líderes sábios, inteligentes, líderes que realmente pregam igual o apóstolo Paulo. Uma vez o Paulo escreveu para os crentes da igreja de Corinto, ele disse assim, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Apareceu um assunto na igreja de Corinto e o Paulo escreveu, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa de fé. Se você começar a se alimentar de ensinamentos negativos, legalistas, religiosos, daqui a pouco você começa a vacilar e duvidar na fé. Você começa a duvidar na fé. Então, eles começaram a chorar e eles disseram, se nós morrêssemos nesse deserto. O que aconteceu com aquela geração? Todos morreram no deserto. Os únicos que entraram em Canaã, Josué e Calebe. Sabe por quê? Porque eles não deram crédito às palavras negativas daqueles líderes. Eles acreditaram na promessa de Deus e os dois entraram na terra de Canaã. Uma geração inteira morreu no deserto porque não acreditaram na promessa de Deus. Tiraram os olhos da promessa de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, coloque os seus olhos em Cristo, para perseverar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Passaram muitos anos, Josué e Calebe entraram na terra de Canaã e começou a distribuição da herança. O Josué começou a distribuir as terras entre os líderes, entre Calebe e os líderes novos que Deus ele levantou. Olha como é importante você perseverar. Deus disse assim, olha, essa geração toda que murmurou, eles não entrarão na terra de Canaã, exceto o meu servo Calebe. Nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me. Olha só, nele houve outro espírito. O Calebe não tinha um espírito de derrotado, como aquele povo de Israel, espírito negativo. Ele tinha um outro espírito de perseverança. Deus disse, ele vai entrar na terra prometida, porque ele perseverou em me seguir, ele insistiu. No momento difícil, ele não desanimou, ele insistiu, eu vou entrar em Canaã. Na hora da dificuldade, ele não desistiu, eu vou entrar em Canaã. E ele entrou, passou muitos anos. Josué começou a distribuir as terras. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse, tu sabes a palavra do Senhor que falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta. Como sentia no meu coração, os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Calebe chegou para Josué e falou, você conhece a palavra que Deus deu para Moisés? Você conhece. Os meus irmãos desanimaram, meus irmãos morreram no deserto, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Você lembra da promessa, Josué? O tempo passou, os anos passaram. E o Calebe não esqueceu da promessa de Deus. É isso que é olhar para Cristo. É você focar. O Calebe focou na promessa de Deus. Enquanto todos estavam chorando, o Calebe ele pensava na promessa de Deus. Não, Deus prometeu, eu vou entrar em Canaã. Deus falou, eu vou entrar em Canaã. Os anos passaram muitos anos. Então Calebe falou, Josué, você lembra? Eu lembro. Então não esqueça da promessa que Deus te deu, persevera. Eu lembro, Josué. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora eis que hoje eu sou da idade de 85 anos. Eu ainda hoje estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal agora é minha força para a guerra, para sair e para entrar. Ô Josué, passou 45 anos. Mas você lembra daquilo que Moisés falou? Lembra o que o Moisés me prometeu? A terra que eu pisar seria minha? Você lembra? Eu lembro dessa promessa. Passou 45 anos, Josué, mas eu ainda lembro dessa promessa. E eu ainda sou forte como eu era no dia de Moisés. Eu sou forte hoje como eu era no dia de Moisés. Passou 45 anos, olha só.
Eu sou forte hoje, como eu era no dia de Moisés. Eu estou pronto para a guerra, para entrar e para sair. Olha só o que aconteceu com Caleb. Um homem de 85 anos, matador de gigantes. Ele olhou para a promessa. Ele olhou para aquilo que Deus prometeu. Então olhe para Cristo, foque na promessa de Deus. Deus falou que você vai morrer velho e farto de dias. Então acredita e fala. Eu vou ser forte igual Caleb. Eu vou morrer forte, velho e farto de dias igual Abraão, igual a Jó. Eu não vou morrer velho eu não vou morrer velho inválido em cima de uma cama. Pare com isso. Se você acredita dessa maneira, mude a sua crença. Mude a sua crença, tá bom? A palavra arrependimento significa metanoia, significa mudança de mente. Muda sua mente com relação à sua velhice. Passou 45 anos e o Caleb disse, eu estou forte hoje, como eu era no dia de Moisés. Olha só, os que esperam no Senhor, eles renovarão suas forças. Eles renovam, eles trocam a sua própria força pela força de Deus. Em Deus, em Cristo, você pode todas as coisas que te fortalecem. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes, fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. Josué, eu quero Hebrom. Ali tem gigantes. Mas eu vou expelir esses gigantes de Hebrom como Deus me prometeu com 85 anos. Olha a ousadia de Caleb. O Josué, me dá Hebrom. Cristão, eu e você, nós temos que ser ousados como Caleb. Você não é um coitado, você não é uma vítima, você é um crente mais do que vencedor. Pare de fazer oração de coitado. Para de fazer oração de derrotado, você é mais do que vencedor. Faça pedidos ousados para Deus. Peça coisas ousadas para Deus e acredita, porque para o teu Deus nada é impossível. Nada, as coisas impossíveis para você é possível para Deus. Eu e você, nós temos que ter ousadia. Olha a ousadia de Caleb. Ô José, eu quero Hebrom, quem pede recebe. Eu quero Hebrom, ali tem gigantes, mas eu vou derrotar. Ele era um matador de gigantes. Cristão, você é um matador de gigantes. Qual o gigante que você está enfrentando? Você vai vencer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então seja ousado, pare de pedir coisas pequenas para Deus. O teu Deus é grande, você pode todas as coisas, tá bom? Você não deve agir como um coitado, como uma vítima da sociedade. Não, você não é vítima de sociedade, coisa nenhuma. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você é um crente de uma nova aliança, você é a luz deste mundo. E você é o sal dessa terra. Então seja uma pessoa ousada. Pare de agir como coitado. Pare de agir como derrotado. Não, você é a luz deste mundo. Você é uma pessoa justificada. Lembre-se. Pare de agir como um coitado. Lembre-se que você é rei e sacerdote. Na nova aliança, cristãos, somos reis e sacerdotes. Você já viu algum rei com aparência de coitado? Não, ao contrário, o rei tem aquela pose de vencedor, aquela postura de vencedor, que todos respeitam. Isso é um rei. Isso é um rei. Você é um rei e um sacerdote cristão. Então, você é dessa maneira que você tem que agir. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverarem em seguir o Senhor Deus de Israel. Hebrom foi a herança de Caleb. A herança de Caleb foi uma cidade que tinha gigantes. Caleb foi lá e expeliu todos eles. Cristão, você é herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo. O Paulo uma vez ele disse assim, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E em seguida ele diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu e você somos gentios, tá bom? Todas as pessoas que não são judeus são gentios. Eu e você somos gentios. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Qual era a bênção de Abraão? O Paulo disse que era ser herdeiro do mundo. Abraão era herdeiro do mundo. Abraão, em outras palavras, era herdeiro de todas as coisas que Deus fez nesse mundo. Cristão, você é herdeiro de Deus. Um dia o Spurgeon, um pregador, ele falou que foi na casa de uma mulher, muito pobre, vivia na miséria mesmo, e foi visitar essa mulher para orar por ela. Chegou lá, tinha um quadro muito bonito na parede. Ele falou, olha, esse quadro da senhora é muito bonito. Ela falou assim, olha, foi o meu patrão que me deu antes de morrer. Então ele disse assim, eu posso dar uma olhada? Ela falou, pode. Ele pegou o quadro, atrás tinha uma carta. Ele falou assim, olha,
Atrás do quadro tem uma carta, a senhora já viu? Ela falou, sim, mas eu não sei ler. Posso ler para a senhora? Pode. Quando ele abriu a carta coisa nenhuma, era o testamento daquele homem milionário deixando toda a riqueza dele para ela, porque ele não tinha familiares e ela trabalhou para ele a vida inteira. Essa mulher era milionária e vivia na miséria. Ela era herdeira de uma riqueza e vivia na miséria. Tem outro caso de um morador de rua que morreu de fome com um cinto de ouro na cintura. Pessoas que estavam ricas e não sabiam. Cristão, você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você não é um coitado. Então toma posse de tudo que é seu. Pastor, como eu faço para tomar posse da minha herança? Nós somos herdeiros dos nossos pais. Tudo que é do teu pai é seu. Você é herdeiro. Seu pai deixa um testamento, dividindo os bens dele. E para você saber aquilo que te pertence, você faz o quê? O advogado vai ler para você o testamento. É assim que você descobre o que seu pai e sua mãe deixou para você. Tá bom? É assim que você descobre. Você quer descobrir o que teu pai deixou para você através da morte de Jesus Cristo? Leia o Novo Testamento. Ali está toda a vontade de Deus para você. Tudo que Jesus conquistou está no Novo Testamento. Tudo no Novo Testamento. Por isso que você tem que investir o seu tempo lendo o Novo Testamento. Você lê o Antigo? Claro que você lê. Mas invista o seu tempo no Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento revela o Antigo. No Novo Testamento tem tudo que Jesus conquistou para você. No Novo Testamento, cristão, tem tudo que Cristo fez para você. Leia principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Ali você vai descobrir tudo que é seu. Saúde, cura, prosperidade, shalom, salvação, tudo que pertence a você. Você é herdeiro do mundo. Você é filho de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Então pare de agir como coitado. Você é mais do que vencedor. Você é herdeiro de Deus. O Caleb disse, eu quero Hebron. Hebron foi de Caleb. Ele conquistou Hebron, derrotou os gigantes. Lá existe um líder de gigantes. O Caleb, aos 85 anos, ele era matador de gigantes. Então persevere. O Caleb perseverou. Os outros morreram no deserto. Muitos vão desistir. E você persevera. Quando você estiver desanimado, pensando em desistir, pensando em abandonar o seu sonho, eu quero te ensinar algo. Quando você estiver desanimado, sabe o que você faz? Ouça o Evangelho. Ouça pregadores que pregam o Evangelho, porque o Evangelho vai te fortalecer. O Evangelho vai trazer esperança, força, para você focar e continuar, perseverar até alcançar em nome de Jesus. Um dia o Elias, o grande Elias, você que está me ouvindo, não é só você que fica desanimado. Todo mundo fica desanimado em algum período da vida. Mas nós restabelecemos nossa força ouvindo o Evangelho. Um dia Elias estava desanimado. A rainha Jezabel ameaçou ele. Ele correu para o deserto, chegou no deserto. A Bíblia diz que ele pediu a morte. No ânimo dele, ele pediu a morte. Ele estava tão desanimado que ele pediu, Deus, eu quero morrer. Ele deitou no deserto e dormiu. Um anjo acordou Elias e falou, ô Elias, come este pão que eu trouxe, bebe essa água. Ele comeu o pão, bebeu a água, mas ele estava tão desanimado que ele voltou a dormir. O anjo acordou ele novamente e falou, Elias, come este pão e bebe essa água. Ele comeu aquele pão, bebeu a água, e com a força daquela comida, diz a Bíblia que ele andou 40 dias e noites no deserto. Eu sei que na hora do desânimo, dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de ter uma expressão que alguns cristãos usam, dá vontade de entrar para a caverna e não sair mais de lá. Eu sei que dá vontade, eu sei, todos os cristãos passam por isso. Então Elias estava desanimado, o que ele fez? Ele comeu pão e bebeu água. Ele comeu pão. Coma pão. Quem é o nosso pão da vida? Jesus. Mas coma pão sem fermento. Um dia Jesus falou para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos disseram assim, olha, será que ele está falando isso porque nós não trouxemos pão? E depois Jesus explicou, eles entenderam que Jesus não estava falando do fermento do pão, mas estava falando da doutrina dos fariseus. Os fariseus, eles eram legalistas, os ensinamentos deles eram legalistas, e Jesus falou, em outras palavras, cuidado com os ensinamentos legalistas dos fariseus. Um dia Jesus chamou os fariseus de raça de víboras, porque o ensinamento deles matava igual o veneno de uma víbora, matava a fé das pessoas. Então, se você ouvir pregadores legalistas, isso vai matar a sua fé. Você não precisa de legalismo. O que você precisa é de Jesus Cristo. Então, se alimente do pão da vida. Coma pão. Pão sem fermento. Ouça pregadores que pregam o evangelho puro de nosso Jesus Cristo. Sem fermento, sem legalismo. Beba água. Água é o Espírito Santo. Você já é batizado no Espírito Santo? Está desanimado? Ore em línguas. Entra para o seu quarto. Ora. 10 minutos. 20, 30 minutos. Ore em línguas. E você vai ver
o refrescor que ele vai trazer para o seu coração. Você ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo, tá bom, cristão? Todos vocês que não são batizados com o Espírito Santo, você tem ele. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Você ainda não é batizado, você não fala em línguas, pede para Deus. Deus, me batiza com o Espírito Santo, eu quero orar em línguas. Então, você está desanimado? Está na depressão? Coma pão e beba água. Se alimente de Jesus Cristo. Ouça pregadores que pregam o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. A palavra Evangelho significa boas novas. Evangelho não significa regras religiosas, legalismo religioso. Evangelho significa boas novas. Boas novas é tudo que Cristo fez. Tudo que Cristo fez. Então se alimente do Evangelho. Ele vai te fortalecer. Beba água. Beba o Espírito Santo. Se fortaleça. E olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, você vai perseverar e não vai desistir. Eu quero orar por vocês. Quero orar por todos. Você está desanimado? Triste? Quero orar por você. Você tem sonhos? Quero orar por você. Você tem objetivos grandes? Isso mesmo, seja uma pessoa ousada. Você tem que ser uma pessoa ousada. Tem objetivos grandes. Pense grande. Deus é contigo como você imaginou na sua alma, assim é. Eu quero orar por todos vocês. Você é mais do que vencedor. Você é a justiça de Deus em Cristo. Você é um crente de uma nova aliança. Você está em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Vamos orar? Em nome de Jesus? Pai querido, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou aqui para orar pelo teu povo, pelos cristãos da nova aliança. Porque eu sei que as coisas impossíveis aos homens são possíveis para o Senhor. Esse meu irmão, essa minha irmã tem sonhos que talvez está difícil alcançar. Difícil, não impossível. Era impossível o mar se abrir, mas o Senhor abriu. Era impossível o Rio Jordão abrir, mas o Senhor abriu. As coisas impossíveis aos homens são possíveis para o Senhor. Eu oro por todos, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo os sonhos dessa pessoa. Desperta, meu Deus, esses sonhos. Planta sonhos no coração deste meu irmão, dessa minha irmã. Planta sonhos. Aquele que está na depressão, meu Pai, levanta-o. Levanta-o, porque o seu futuro será uma bênção. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos. Aquele que está desanimado, em consequência de uma doença que está, meu Pai, prejudicando o físico, em nome de Jesus, eu oro por todos. E eu te peço, unção de Deus, destrói toda doença, do alto da cabeça aos pés. Destrói todo o mal, a depressão, tristeza. E na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu digo que todo mal, do alto da cabeça aos pés, todo mal deste corpo, em nome de Jesus, sai e vai embora. Porque eu te abençoo. Eu abençoo a todos que estão orando comigo. Eu abençoo, nada é impossível. Nada. O Caleb entrou na terra prometida depois, meu pai, depois de 45 anos, desde Cádiz Barneia. Ele entrou, derrotou os gigantes, conquistou Hebron, e assim será com este meu irmão, essa minha irmã. E eu te abençoo, da sabedoria, da inteligência. Abre portas que os homens não podem abrir. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha que estão você é rei sacerdote. Você é uma pessoa privilegiada. Você é mais do que vencedor. Não desista dos seus sonhos. Tá bom? Está difícil, não impossível, tá bom? Na dificuldade você tem que perseverar. Eu sei que não é fácil, tá bom? Eu passo lutas também. Eu sei o que é isso. Eu sei, todos os cristãos passam lutas. É difícil, mas não impossível. Faça igual os apóstolos. Persevere na doutrina. Na hora da perseguição, persevera. Na hora da dificuldade, persevera. Não desista. Deus é contigo. Você é mais do que vencedor. Eu espero você na próxima mensagem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.